Aqui e ali, radiotv.com. Informações e entretenimento. De Bebedouro para o mundo. Bom dia, em Bebedouro, 7 horas. Começa agora, Aqui Ali Notícias. Aqui e ali, radiotv.com. Aqui e ali Notícias. Prioridade para os acontecimentos do dia. As últimas do esporte. Aqui e ali Notícias. Os destaques do dia. Mega Sena tem prêmio acumulado em 38 milhões de reais. Números atualizados da Covid-19 em Bebedouro. Região de Barretos, portando Bebedouro avança a fase amarela do Plano São Paulo. Cooper Citrus entre as 500 maiores empresas, segundo a Época Negócios. Feiras livres em praças do centro da cidade. A atuação da Defesa Civil de Bebedouro. Hora de relembrar, Mafalda, é o tema do editorial. O primeiro classificado na Copa do Brasil será conhecido amanhã. Os principais jogos de futebol programados para este fim de semana. Inter de Bebedouro enfrenta hoje o Grêmio São Carlense pela terceira rodada da segundona. Técnico do Lobo Vermelho analisa a performance e fala das atividades para a sequência do campeonato. Sábado, 24 de outubro, Primavera Brasileira, Lua Crescente. Este é o dia de número 298 de 2020. Aqui ali Notícias, edição número 4.983. Uma produção Irra Comunicação. Apresentação Eduardo Irra e Toninho Silva. 7 horas, 1 minuto. Se você tem o curso de magistério ou graduação universitária para lecionar, pode se associar ao CPP de Bebedouro. Fique sócio mesmo que não esteja lecionando. O CPP coloca à sua disposição uma bem estruturada área de lazer e esportes com piscinas, quadras, campo de futsal social, salão de festas, parque infantil e lanchonete. Informe-se mais e fique sócio do CPP de Bebedouro, na rua Frei Antônio Preto, 394, no Jardim Casa Grande. Telefones 3342-3337 e 3342-6090. A dengue é uma doença viral transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, que também é causador da chikungunya e do Zika vírus. Cerca de 550 mil doentes necessitam de hospitalização e 20 mil morrem em consequência da dengue. Por isso, é primordial uma ação do governo, juntamente com a população, para higienizar esse mal que nos assombra. Faça a sua parte. Não deixe água parada. Jogue fora pneus velhos. Vire garrafas de boca para baixo. E evite o acúmulo de água em jardins. Não se esqueça também de manter fechadas as tampas de caixas d'água. Essa é uma luta de todos. Vamos juntos contra a dengue. A edição de outubro da Aqui e Ali está super especial. São 2 capas diferenciadas com jovens empreendedores. As amigas Natália Lorenzini e Janaína Pijorim investem em moda e consumo consciente com a Madame Tem. O cantor e compositor Rafa Valverde está à frente da banda Reprise e de diversos projetos na área musical e de comunicação via redes sociais. Confira também a inauguração da Amazing Fashion, loja de moda feminina, e as orientações do Dr. João Carlos Odenick Júnior sobre armas de fogo. Na página Estilo, Laís Santinha aborda o vai e volta da moda ao longo dos anos e a respeito das tendências nesta estação. Na coluna do psicólogo Marcelo Pelissari, como o medo influencia os comportamentos. Seus cabelos caem? A dermatologista doutora Eliane Batista faz observações sobre os tratamentos e os cuidados para evitar a queda dos fios. Aqui e Ali, a sua revista de Bebedouro e região. 7 horas, 4 minutos. Aqui e Ali Notícias, previsão do tempo, comemorações, santo do dia.
Nublado com chuva de manhã e temporal à tarde e à noite neste sábado em Bebedouro e na micro-região. Chove neste momento em Bebedouro. O pôr do sol se dará às 18 horas e 20 minutos. Temperatura máxima de 24 graus. Umidade relativa no ar 87%. Para amanhã, domingo, sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Temperatura máxima de 30 graus e mínima de 19. Comemoram-se hoje, 24 de outubro, o dia da fundação da cidade de Goiânia, Dia Mundial do Desenvolvimento, Dia da Organização das Nações Unidas, a ONU, e o Dia da Independência de Zâmbia, em 1964, cuja capital é Lusaka. Hoje, 24 de outubro, é o dia de Santo Antônio Maria Claret. Missionário fervoroso, Antônio Maria Claret nasceu em 1807, em Catalunha. Ele fundou a Congregação Missionária dos Filhos do Coração Imaculado de Maria, os claretianos, e trabalhou na América Latina. Como bispo de Santiago de Cuba, lutou pelos excluídos e sofreu diversos atentados. No exílio, Antônio Maria Claret se dedicou à preparação do Concílio de Vaticano I. Deixou mais de 80 obras escritas e foi o confessor de uma das rainhas espanholas. Antônio Maria Claret morreu em 1870 e foi canonizado em 1950. Agora, os fatos que marcaram o dia pelo mundo, a imprensa fazendo a memória da informação, os acontecimentos ao longo dos anos no dia de hoje. No dia 24 de outubro de 1930, a Revolução de 30 culminou com a deposição do presidente Washington Luiz, encerrando o período da República Velha. Em 24 de outubro de 1945, foi criada formalmente a Organização das Nações Unidas, a ONU. No dia 24 de outubro de 2003, o Concorde, único modelo de avião supersônico do mundo, realizou sua última viagem. O voo partiu de Nova York, Estados Unidos, com destino a Londres, Inglaterra, e tinha a bordo celebridades como a atriz Joan Collins e o apresentador David Frost. A aeronave, criada em 1962, atingia o dobro da velocidade do som e 18 mil metros de altitude. E em 24 de outubro de 2005, morreu aos 92 anos em Washington, nos Estados Unidos, a costureira negra Rosa Parks. Na década de 1950, ela se recusou a ceder o seu lugar no ônibus para um homem branco e acabou sendo presa. Sua atitude deflagrou um movimento de luta pelos direitos civis e pelo fim dos dispositivos que discriminavam a população negra nos Estados Unidos. Aqui e ali, radiotv.com. As apostas em casas lotéricas ou pela internet para o concurso 2310 da Mega Sena podem ser feitas até às 7 da noite de hoje. A aposta mínima custa R$ 4,50. O sorteio também será realizado hoje, mas às 8 da noite. O valor previsto para quem acertar as 6 dezenas é de R$ 38 milhões. Boa sorte! Aqui e Ali Notícias, pelo canal online aquiali-radiotv.com. Mês das Crianças na Tudo Belo, com muitas atrações, variedades em presentes e formas de pagamento estendidas. Nas compras acima de R$ 50, concorra ao final do mês a um vale-compra de R$ 300. A Tudo Belo oferece 10 vales compra para você, cliente de Bebedouro e de toda a região. Na Tudo Belo, preços mais que especiais em vestidos de vários tamanhos e modelos. Também um conjunto de regatas e muitas novidades em moda adulto, feminina e masculina. O atendimento também é pelo sistema de delivery. Tudo Belo. Loja completa e amplo estacionamento para sua comodidade. À disposição
Na Coronel João Manuel, 839, Centro Bebedouro, telefone 17 3342 7272. Dirija-se à loja de máscara e siga as orientações dos decretos governamentais para você ficar protegido do novo coronavírus. Tudo belo. Aqui e Ali Notícias, informação e cultura na sua manhã. Daqui a pouquinho você confere números atualizados da Covid-19 em Bebedouro. 7h09. Radial Pneus, acessórios, molas, suspensão, amortecedores, escapamentos, peças para reposição, alinhamentos e balanceamentos. O prazer de dirigir com segurança e com o seu veículo em dia com a manutenção. Radial Pneus, Avenida Raufurquim, 1390. Telefone 17 3342 7744, Bebedouro. Muitas novidades para você. Aqui e Ali Notícias, das 7 às 8 da manhã, pelo canal online aquialiradiotv.com. Aqui e Ali Notícias, prioridade para os acontecimentos do dia. Além de conteúdo informativo, no aquialiradiotv.com, uma programação especial de músicas selecionadas dos gêneros pop, rock, sertanejo e muito mais. aquialiradiotv.com, conectado com as novas tecnologias, profissionalismo em conteúdo de comunicação. Acesse aquialiradiotv.com. 7h11. Salbira tem a solução. Ligue 98100-9787 e conheça a solução para o seu problema de visão. Ligue 98100-9787 e agendaremos sua consulta com super desconto no oftalmo de sua preferência. Porque sabe quem tem a solução para o seu problema de visão? Salbira. Salbira. Salbira tem a solução. 981009787, a solução para sua boa visão. Bira Vieira, a melhor rede de óticas da região. Bebedouro, Monte Azul e Rio Preto. 7h11. Aqui e Ali Notícias, o que acontece na sua cidade. Prefeitura e Secretaria de Saúde até sexta-feira, portanto até ontem, confirmam um registro de 1.294 casos positivos de Covid-19 em Bebedouro e de 177 de municípios da região, porém atendidos na cidade. São 1.419 os recuperados, 18 óbitos em hospitais da região e 24 locais, 10 internados graves e 10 com sintomas leves. Já o consórcio de veículos de imprensa divulgou novo levantamento da situação da pandemia de coronavírus no Brasil a partir de dados de secretarias estaduais de saúde consolidados às 8 da noite de ontem. O país registrou 566 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas. Chegando ao total de 156.528 óbitos desde o começo da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes no Brasil nos últimos 7 dias foi de 471, que volta a ser a menor marca desde o dia 7 de maio, quando estava em 460. O dado aponta variação de menos 22% em comparação à média de 14 dias atrás, indicando tendência de queda nas mortes por Covid. Em casos confirmados desde o começo da pandemia, 5.355.650 brasileiros já tiveram ou têm o novo coronavírus, com 29.968 desses confirmados no último dia. A média móvel de novos casos foi de 22.011 por dia, uma variação de menos 12% em relação aos casos registrados em 14 dias, ou seja, está pelo 4º dia seguido na faixa que aponta a estabilidade após 7 dias em queda.
Aqui Ali Notícias, em seu canal da web, informação e cultura que fazem você voar mais alto. Região de Barretos avança para a fase amarela do Plano São Paulo em atualização extraordinária do mapa de flexibilização na tarde desta sexta-feira, graças à classificação feita após recursos dos prefeitos que fazem parte do DRS 5, Departamento Regional de Saúde 5, a qual pertence Bebedouro. As novas regras entram em vigor neste sábado, portanto, hoje, dia 24. No recurso apresentado ao governo de São Paulo, os municípios argumentaram que a evolução da Covid-19 está sob controle. De acordo com o prefeito de Barretos, Guilherme Ávila, do PSDB, a região não deveria ter retrocedido para a fase laranja por causa da queda no número de mortes, da baixa ocupação de UTIs e da redução no número de novos casos. A Secretaria Estadual de Saúde e o Centro de Contingência do Coronavírus, responsáveis pelo plano de retomada, analisaram que o número de óbitos responsável pelo rebaixamento da região teve redução de 23%. E o de internações por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias passou de 80,5 para 50,2. Ainda houve queda de 30% no número de casos desde o rebaixamento à fase laranja no início do mês. Ainda de acordo com o governo do estado, a ocupação em leitos de UTI da região era de 48,5% nesta sexta-feira. Nova atualização oficial do mapa do Plano São Paulo para todo o estado está marcado para o dia 16 de novembro. Após a reavaliação do Plano São Paulo, o governo estadual libera o setor de alimentação para funcionar até às 23 horas, mas o consumo no local deve ser encerrado às 22 horas. A capacidade é de 40%. Salões de beleza podem abrir por 10 horas diárias, capacidade de 40%. Comércio de rua e shoppings podem abrir por 10 horas diárias, capacidade de 40%. Academias podem abrir por 10 horas diárias, capacidade de 30%. Fazem parte do Departamento Regional de Saúde, o DR5, com sede em Barretos, os municípios de Bebedouro, Colina, Colômbia, Guaíra, Jaborandi, Monte Azul Paulista, Taiaçu, Taiúva, Taquaral, Terra Roxa, Viradouro, Vista Alegre do Alto, Altair, Cajobi, Guaraci, Olímpia e Severínia. Compromisso com a comunidade, a sua fonte segura de informação. Internet top de linha para toda a família, sua empresa. Escolha MD Brasil. Qualidade em telecomunicações e tecnologia da informação. Velocidade na conexão é com a MD Brasil. Assistência técnica e atendimento rápido e personalizado. MD Brasil, TI e Telecom. Do centro de Bebedouro para o mundo. Rua Vicente Pascoal, 332, telefone 3344-7277. Aqui ali, radiotv.com. Daqui a pouquinho, Cooper Citrus entre as 500 maiores empresas, segundo a Época Negócios. 7 horas 18 minutos. A edição de outubro da Aqui Ali está super especial. São 2 capas diferenciadas com jovens empreendedores. As amigas Natália Lorenzini e Janaína Spijorim investem em moda e consumo consciente com a Madame Tem. O cantor e compositor Rafa Valverde está à frente da banda Reprise e de diversos projetos na área musical e de comunicação via redes sociais. Confira também a inauguração da Amazing Fashion, loja de moda feminina, e as orientações do Dr. João Carlos Odenick Júnior sobre armas de fogo. Na página Estilo, Laís Santin aborda o vai e volta da moda ao longo dos anos e a respeito das tendências nesta estação.
na coluna do psicólogo Marcelo Pelissari, como o medo influencia os comportamentos. Seus cabelos caem? A dermatologista doutora Eliane Batista faz observações sobre os tratamentos e os cuidados para evitar a queda dos fios. Aqui e Ali, a sua revista de Bebedouro e região. Preste atenção. Agora uma dica para se proteger do coronavírus e muitas outras doenças. Algum familiar ou pessoa mais próxima de você está com suspeita de uma doença respiratória? Então, procure manter ambientes bem arejados. Para isso, abra portas e janelas para permitir a perfeita circulação do ar. Você ouviu uma dica para se proteger do coronavírus e muitas outras doenças. Se você tem o curso de magistério ou graduação universitária para lecionar, pode se associar ao CPP de Bebedouro. Fique sócio mesmo que não esteja lecionando. O Centro do Professorado Paulista de Bebedouro atende a toda a microrregião e quer você como associado. A entidade também lhe oferece orientação jurídica e ajuda você com informações e documentação para que possa exercer tranquilamente o magistério. Informe-se mais e fique sócio do CPP de Bebedouro, na rua Frei Antônio Preto, 394, no Jardim Casa Grande. Telefones 3342-3337 e 3342-6090. 7h29. Aqui e Ali, multipercursos mundo afora. Corrigindo a hora certa, 7h21. A Copercitos, com sede em Bebedouro, figura entre as 500 maiores empresas do Brasil pelo anuário. Época Negócios 360, com receita líquida de 4 bilhões e 600 milhões de reais. A cooperativa ocupa o número 159 da posição na classificação geral, com melhora de 35 posições em relação à edição passada. Na avaliação das melhores empresas do agronegócio, a Copercitos ocupa a 5ª posição do ranking geral, com o primeiro lugar em inovação e o segundo em visão de futuro. A análise é da Fundação Dom Cabral, uma das mais importantes escolas de negócios do mundo, de acordo com o jornal Financial Times. Em setembro, a Copercitos também teve destaque em outra publicação, sendo eleita uma das 150 empresas mais inovadoras do Brasil. E a 5ª no agronegócio, de acordo com o anuário Valor Inovação Brasil. Para o CEO da Copercitos, Fernando Degobi, essa performance é reflexo do foco da cooperativa em proporcionar soluções inovadoras aos cooperados, sejam eles pequenos, médios ou grandes produtores, de modo a causar impacto nos processos de produção agropecuária. A Copercitos, fundada em 1976, a maior cooperativa paulista, é destaque no Brasil no fornecimento de insumos, máquinas, implementos e assistência. São 38 mil associados em mais de 60 municípios de São Paulo, Goiás e Minas Gerais. Aqui e Ali, radiotv.com. Prefeitura, Fundo Social, Departamento de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, Senar e Sindicato Rural de Bebedouro realizam a Feira do Produtor Rural, aos sábados, das 8 às 12 horas, na Praça da Concha Acústica, em frente à Matriz de São João Batista. São vendidos produtos livres de agrotóxicos diretamente da horta, oferecidos a preços atrativos por produtores de Bebedouro e da região. Amanhã, domingo, das 6 da manhã ao meio-dia, na praça, em frente à prefeitura, acontece a tradicional Feira Livre com o comércio de hortifrutigranjeiros, de utilidades domésticas, de comestíveis caseiros e embalados para levar para casa, e de trailers de salgadinhos, refrigerantes e sucos, inclusive a garapa de cana espremida na hora. Também frango assado e espetinhos de carne suína, bovina e de frango. Tudo
uma delícia. Importante é não se descuidar da segurança pessoal e respeitar, seguir os protocolos de saúde sanitários, paralelamente ao distanciamento entre cada cliente e os feirantes. Formas de evitar a contaminação e a proliferação do novo coronavírus. No local, Praça Valêncio de Barros, a Prefeitura, a Secretaria de Saúde, as vigilâncias sanitárias, epidemiológicas e guardas municipais estão a postos para devida fiscalização e orientação, inclusive com equipamentos de desinfecção por meio de pulverização, além, é claro, de álcool em gel. Aqui, ali, notícias. O que acontece na sua cidade? Nota de falecimento. Faleceu nesta sexta-feira, aos 97 anos, Lúcia Silvestre Viana, natural de Paraíso, São Paulo. Residia na Avenida Maria Dias, na Vila Paulista, em Bebedouro. Viúva de Raimundo Maciel Viana. 6 filhos: Benedito, Luiz, Aparecida, Francisca, Rosane e Valdenir. Corpo no velório, Arnaldo da Ordem. Sepultamento hoje, dia 24, às 9h30, no cemitério São Batista. Funerária Ressurreição anuncia o falecimento aos 97 anos de Lúcia Silvestre Viana. Aqui, ali, notícias. Prioridade para os acontecimentos do dia. Agora nós vamos com as informações das últimas 24 horas do Corpo de Bombeiros de Bebedouro. Bom dia. Bom dia a todos. O Corpo de Bombeiros prestou vários atendimentos nas últimas 24 horas. Darei destaque a um deles. A 1h18, nós fomos acionados para o atendimento a uma vítima de queda da própria altura na área central. Naquele local, se tratava de um homem de 62 anos, consciente e orientado, apresentava uma contusão nos arcos costais. Ele foi imobilizado e socorrido até a UPA municipal. O Corpo de Bombeiros de Bebedouro deseja a todos um ótimo dia. Nosso muito obrigado ao Corpo de Bombeiros de Bebedouro, sempre trazendo as últimas ocorrências das 24 horas no plantão aqui na cidade de Bebedouro e também em toda a região. Desde o alvorecer às 7 da manhã, aqui e ali notícias. Fique por dentro do que acontece na sua cidade. Mês das Crianças na Tudo Belo, com muitas atrações, variedades em presentes e formas de pagamento estendidas. Nas compras acima de R$50, concorra ao final do mês a um vale-compra de R$300. A Tudo Belo oferece 10 vale-compras para você, cliente de Bebedouro e de toda a região. Na Tudo Belo, preços mais que especiais em vestidos de vários tamanhos e modelos. Também conjuntos de regatas e muitas novidades em moda adulto, feminina e masculina. O atendimento também pelo sistema delivery. Tudo Belo, loja com estacionamento para sua comodidade. À disposição na Coronel João Manuel, 839, Centro Bebedouro. Telefone 17 3342 7272. Dirija-se à loja de máscara e siga as orientações dos decretos governamentais para você ficar protegido do novo coronavírus. Tudo Belo. Aqui e ali, radiotv.com. Daqui a pouquinho no editorial, hora de relembrar Mafalda. 7h28. Se você tem o curso de magistério ou graduação universitária para lecionar, pode se associar ao CPP de Bebedouro. Fique sócio mesmo que não esteja lecionando. O Centro do Professorado Paulista de Bebedouro atende a toda a microrregião e quer você como associado. A entidade também lhe oferece orientação jurídica e ajuda você com informações e documentação para que possa exercer tranquilamente o magistério. Informe-se mais e fique sócio do CPP de Bebedouro, na rua Frei Antônio Preto, 394. Telefones 3342-3337 e 3342-6090. Mulher, não tenha medo ou vergonha. Sinta suas mamas no dia a dia e se identificar qualquer estranheza, é hora de iniciar um tratamento.
O câncer de mama é um tumor maligno mais comum em mulheres e o que mais leva as brasileiras à morte. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, INCA, quando diagnosticado e tratado ainda em fase inicial, isso é, quando o nódulo é menor que 1 centímetro, as chances de cura do câncer de mama chegam a até 95%. Faça exames de rotina e previna-se. Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus. Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, mola, suspensão, peças pra reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento. Radial Pneus. Raul Fugui 1390. Radial Pneus, amortecedores e escapamentos. 7h30. Você sintoniza aqui e ali tv.com, informação e entretenimento de Bebedouro para o mundo. Defesa Civil de Bebedouro alerta para que ninguém se coloque em posição de risco, seja de moto, carro, bicicleta ou a pé. O órgão segue com o monitoramento dos principais sistemas de chuva e, em caso de risco de tempestades, irá emitir alerta via SMS para os números já cadastrados. Para se cadastrar e receber os alertas via celular, basta enviar um SMS com o seu CEP para o número 40199. Repetindo, 40199. O serviço é gratuito e visa prevenir a população quanto à ocorrência de acidentes e desastres naturais. Telefones de emergência 24 horas, Corpo de Bombeiros 193, a GCM, como Defesa Civil 153 e 199 e a Polícia Militar 190. Aqui e ali notícias, editorial. Hora de relembrar Mafalda. Será que a nova geração lembra-se da Mafalda? O editorial de hoje leva em conta essa personagem. O planeta Terra se apresenta todo machucado, enfaixado e problemático, e a menininha de ar rabugento diante dele é Mafalda, personagem que faz, hoje em dia, muito sentido. Quem hoje, ontem ou sempre não teve a vontade de abrir o berreiro como Mafalda? E quem não quis permanecer, parar no tempo? O pesar pela morte dias atrás do artista Quino, genial criador de Mafalda, de sua turma e das lendárias frases, leva a refletir sobre os dias atuais. Quem escreve, sem dúvida, há de gostar que seus textos fossem assim, perenes, não envelhecessem, pudessem atravessar o tempo, que em cada um estivesse marcada a vitalidade de seus dias para preservar assim uma quase imortalidade. É difícil, em tempos de transformações, apagar os próprios rastros, como se ninguém mais lembrasse do que já ocorreu, e sem o romantismo como o do filme, em que o namorado, todos os dias, precisava reconquistar sua amada, que dele esquecia ao dormir. Realidades obrigatórias que fazem esquecer até o que já se escreveu, ou pedir que apaguem da memória tal a frivolidade e a rapidez que se vão, como os amores vividos, as juras eternas largadas no meio do caminho, experiências agora no baú de recordação. Saudosismo todos carregam, irônica e pesadamente ao envelhecer. Uma corrida insana para os cronistas que se apegam ao cotidiano
para buscar dar mais sentido às suas histórias. Procurar algo positivo que transmita otimismo. A dificuldade de encontrar tais fatos traz dissabores, dúvidas e até medos. Você olha para a política e o que ela provoca? A erosão de cérebros e de razão, além de retrocessos inaceitáveis. Mas como protestar diante de tanta ignorância e no atual isolamento que é imposto em favor da vida? Muitos já não aguentam mais ler e ouvir os comentaristas repetirem as questões da ordem do dia, como se vê na personagem Mafalda. O melhor chega por programas de humor que literalmente escracham situações e um público mais amplo, o sonho de todo escritor ir longe atrás de seus leitores em cantos onde nem imagina. No campo da política é fácil fazer sucesso, acredite. Busque um lado, seja grosso, xingue, arrume tretas com Deus e o mundo. Dá vontade de escrever só os casos vistos, vividos e considerados de bom senso e dotados de honestidade de propósitos. E, de vez em quando, claro, rabiscar algumas linhas e formar frases sobre esse governo desconexo e que deixará manchas na história por longos tempos. Eles estão no poder, fazendo sabe o quê? Queimando o que podem, e não apenas a floresta amazônica. É isso. Aqui e ali, radiotv.com. Daqui a pouquinho, no bloco de esportes, o primeiro classificado na Copa do Brasil será conhecido amanhã. Os principais jogos do futebol programados para este fim de semana. Inter de Bebedouro, na cidade de Novo Horizonte, enfrenta hoje o Grêmio São Carlense pela terceira rodada da segundona. Técnico do Lobo Vermelho analisa a performance e fala das atividades para a sequência do campeonato. 7h37. Ganhar o teu sorriso é tudo que eu mais quero. Tudo tem mais cor, tudo fica belo. Se o presente for, dá tudo belo. Tudo belo, pra quem cuida com amor. Tudo belo, pra tudo belo eu vou. Consciente. Mas afinal, o que é votar consciente, hein? Você já deve ter ouvido muito essa frase, né? Votar consciente é votar desapegado. Antes de pensar em vantagens pessoais, pense na coletividade. O que é melhor para as pessoas que te rodeiam? É um voto feito de consciência? O que a sua consciência diz que as pessoas precisam? Para isso, você precisa conhecer os cargos que os candidatos estão concorrendo. Quais as funções desses cargos? Conheça principalmente os candidatos, partidos e coligações. Afinal, você precisa saber quem é que vai te representar, né? Conheça as regras do jogo. As eleições são uma disputa com um conjunto de regras. Não te parece definições de um game? Então saiba jogar. Saiba sobre financiamento de campanha, quociente eleitoral, divisão de tempo no horário eleitoral, o que pode e o que não pode numa eleição. Não venda seu voto. E não se esqueça da importância que ele tem. Você é a peça principal desse jogo. Você escolhe quem vai ganhar e fazer melhor pelo seu estado e país. Agora que você já sabe o que significa, em outubro, vote consciente. A
edição de outubro da Aqui e Ali está super especial. São 2 capas diferenciadas com jovens empreendedores. As amigas Natália Lorenzini e Janaína Spijorim investem em moda e consumo consciente com a Madame Tem. O cantor e compositor Rafa Valverde está à frente da banda Reprise e de diversos projetos na área musical e de comunicação via redes sociais. Confira também a inauguração da Amazing Fashion, loja de moda feminina, e as orientações do Dr. João Carlos Odenick Júnior sobre armas de fogo. Na página Estilo, Laís Santin aborda o vai e volta da moda ao longo dos anos e a respeito das tendências nesta estação. Na coluna do psicólogo Marcelo Pelissari, como o medo influencia os comportamentos. Seus cabelos caem? A dermatologista doutora Eliane Batista faz observações sobre os tratamentos e os cuidados para evitar a queda dos fios. Aqui e Ali, a sua revista de Bebedouro e região. 7h40. Aqui e Ali Notícias e o esporte para você. Futebol, futsal, artes marciais, basquetebol, natação, vôlei, atletismo, automobilismo. Todas as modalidades no Aqui e Ali Notícias. Aqui e Ali Notícias e o esporte para você. O primeiro time classificado para as quartas de final da Copa do Brasil já será conhecido neste domingo. Antes mesmo dos outros confrontos começarem, São Paulo e Fortaleza já fazem a partida de volta das oitavas de final no Morumbi, às 20h30. No jogo de ida no Castelão, as equipes fizeram uma partida eletrizante e ficaram no empate por 3-3. O São Paulo chegou a ter 2 jogadores a mais e só conseguiu empatar nos minutos finais. Como não há regra do gol qualificado, quem vencer a partida garante classificação a qualquer empate e leva a decisão para os pênaltis. O time de Fernando Diniz chega para o duelo com muitos desfalques. Lisieiro, Hernandes, João Fran, Rojas, Walsi Perry são ausências certas. Além deles, o atacante Luciano e o lateral Igor Vinícius estão em fase final de recuperação e não devem ter condições de jogo. A tendência é que Tietê seja utilizado na lateral direita e o ataque seja formado por Pablo e Brenner. O Fortaleza também tem problemas para esta partida. O goleiro Felipe Alves e o lateral esquerdo Carlinhos foram expulsos no jogo de ida e serão substituídos por Max Walef e Bruno Melo. Outro problema é o atacante Bergson, que ainda não estreou pelo clube e não pode jogar, porque já defendeu o Ceará na Copa do Brasil. As informações esportivas são atualizadas e do seu interesse. Obrigada pela audiência. Campeonato Brasileiro da Série A, 18ª rodada. Hoje, às 17h, jogam RB Bragantino e Goiás. Às 19h, Ceará e Coritiba. Às 21h de hoje, Atlético Mineiro e Sport Recife. Amanhã, às 16h, Fluminense do Rio e Santos. Atlético Goianiense e Palmeiras. Às 18h15, Inter de Porto Alegre e Flamengo do Rio. Atlético Paranaense e Grêmio de Porto Alegre. Brasileiro da Série B, 18ª rodada. Ontem, Brasil de Pelotas e CSA de Alagoas empataram em 1-1. E a Chapecoense de Santa Catarina venceu o Operário de Ponta Grossa. Hoje, às 4h, CRB de Alagoas e Ponte Preta de Campinas. Às 6h30, Sampaio Correia do Maranhão e Cuiabá. Às 9h, América de Minas e Confiança de Sergipe. Amanhã, às 4h, Náutico do Recife, Cruzeiro de Belo Horizonte. Às 6h15, Figueirense de Santa Catarina e Juventude de Caxias do Sul. Guarani de Campinas e Avaí de Santa Catarina.
E às 8h30 da noite, Botafogo de Ribeirão e Vitória da Bahia, jogo no estádio Santa Cruz. Na segunda-feira, o complemento da rodada, às 8 da noite, o Paraná Clube recebe o Oeste de Barueri. O Campeonato Paulista da Série A3, quartas de final, jogos de volta. Hoje, às 15 horas, joga Esporte Clube São Bernardo e Batatais. Às 17h30, Noroeste de Bauru e Nacional da Capital. Amanhã, às 15 horas, Capivariano e Velo Clube Rio Clarense. Às 17h30 de amanhã, Comercial de Ribeirão e Linense. Desde o alvorecer às 7 da manhã, Aqui e Ali Notícias. Fique por dentro do que acontece na sua cidade. Hoje, às 15 horas, o Campeonato Sub-23 da segunda divisão tem o primeiro turno, a terceira rodada, da primeira fase. E às 15 horas jogam América de Rio Preto e Itanabi, Mantiqueira de Guaratinguetá e União Mogi, Grêmio Mauaense e Jabaquara de Santos, Inter de Bebedouro e São Carlense, Brasília de Águas de Lindóia e Flamengo de Guarulhos, Atlético Mogi e São José, SKA e Brasil de Osasco, SKA Brasil de Osasco e Mauá, e às 16 horas, Francana e 15 de Jaú. Amanhã, às 16 horas, Araçatuba e Andradina, Vossen de Assis e Oswaldo Cruz, AD Guarulhos e Amparo. Às 15 horas, Grêmio Prudente Assisense, Itararé e União Agrícola Barbarense, El Esporte de Capão Bonito e Rio Branco de Americana. Aqui e Ali, radiotv.com. Daqui a pouquinho, após o intervalo comercial, Toninho Silva entrevista o técnico da Internacional de Bebedouro, Walter Santos. 7h46. Radial Pneus, acessórios, molas, suspensão, amortecedores, escapamentos, peças para reposição, alinhamentos e balanceamentos. O prazer de dirigir com segurança e com o seu veículo em dia com a manutenção. Radial Pneus, Avenida Raufurquim, 1390. Telefone 17 3342 7744, Bebedouro. Muitas novidades para você. Aqui e Ali Notícias, das 7 às 8 da manhã, pelo canal online aquialiradiotv.com. Aqui e Ali Notícias, prioridade para os acontecimentos do dia. Além de conteúdo informativo, no aquialiradiotv.com, uma programação especial de músicas selecionadas dos gêneros pop, rock, sertanejo e muito mais. aquialiradiotv.com, conectado com as novas tecnologias, profissionalismo em conteúdo de comunicação. Acesse aquialiradiotv.com. A prática de exercícios é extremamente importante para a saúde física do nosso corpo. Assim como a água tem uma função importante para o organismo, se exercitar é indispensável para manter a musculatura em movimento, gastar energia e fortalecer os ossos e articulações, além de ajudar a diminuição do estresse, melhora no fluxo de sangue ao cérebro e redução da ansiedade. Praticar exercícios regularmente previne todos esses problemas e também ajuda na recuperação de depressão e autoestima, que são muito comuns na sociedade. Mova-se, viva uma vida feliz! Sete e 47. Agora a Internacional de Bebedouro, que vai fazer a sua segunda apresentação no certame Sub-23 do Campeonato Paulista, chamada Quarta Divisão. Vale lembrar o seguinte: na primeira rodada, no estádio Lancha Filho, em Santos, a Internacional foi, ou melhor, em Franca, a Internacional foi derrotada por 1-0. Folgou na segunda rodada e hoje, às 3 da tarde, a Inter pega o Grêmio São Carlense na cidade de Novo Horizonte. E o Toninho Silva conversa agora com o técnico Walter Santos. Vamos lá, Toninho. Sr. Walter, um resumo para os nossos ouvintes, também para o torcedor da Internacional, que foi
o jogo, a estreia da Inter na cidade de Franca, e também tivemos um jogo-treino esta semana. Bom dia. Bom dia, Toninho, bom dia a todos os ouvintes. Falando do jogo de sábado, né, a gente foi até Franca fazer um jogo com a Francana, e eu fiquei satisfeito com a minha equipe, apesar do resultado dos 3 pontos não ter vindo, né, a equipe teve um bom volume de jogo. No primeiro tempo o jogo foi muito equilibrado entre as duas equipes. No segundo tempo a gente teve até chances de sair na frente do marcador por 2 vezes, não fomos eficientes nesse quesito. Eu parabenizo o time da Francana porque nas chances que eles tiveram, eles conseguiram reverter, né? No caso, converter isso em gols e foram merecedores aí da vitória em cima da gente lá. O primeiro tempo nós acompanhamos pela TV, foi de igual para igual. No segundo tempo a Internacional entrou já pressionando e teve boas oportunidades, mas acabou não concluindo. Aquilo que o senhor disse para mim na outra entrevista, o que aconteceu naquele jogo do Tanabi, né, seu Walter? Justamente, é uma situação em cima disso, né? O pessoal aí da diretoria, junto com o pessoal da análise de desempenho, e está buscando aí trazer reforços, né, para a nossa equipe, para poder suprir essa necessidade que a gente está tendo, que a gente está vendo que é gols, né? Porque desde da lesão do nosso centroavante, que é o Vitor Luca, a gente está sem um atleta para fazer essa função. Mas hoje também está chegando um atleta que foi contratado aí pelo presidente, pela diretoria, né? Um bom atleta que nós tivemos a oportunidade de vê-lo, e vamos consertar os erros que foram cometidos, né? É o que eu falei, as oportunidades estão surgindo, a gente está tendo um bom volume de jogo, mas não está saindo o que é o mais importante no futebol, que é o gol. Mas a gente está confiante, estamos no caminho certo, trabalhamos essa semana aqui. Ontem tivemos um jogo-treino e dar continuidade no trabalho e buscar agora a primeira vitória aí frente à São Carlense lá em Novo Horizonte. Esse jogo-treino, qual foi o aproveitamento, seu Walter? A gente na primeira parte, né, do treino, a gente colocou aqueles atletas que não foram utilizados por um determinado tempo, né, com a físico, o Cristiano. Aí foi bom a primeira parte do treino. Na segunda parte também, aí eu já consegui colocar alguns atletas que até atuaram no final de semana, no sábado. Foi muito proveitoso, né? O time do Botafogo é um time que está em preparação para a Copa Paulista, né? E tinha alguns atletas também do Sub-20 que provavelmente vão disputar uma Copa São Paulo. Foi bom, eu tirei bastante proveito para até ver algumas peças que a gente estava analisando que possam ser usado nessa partida contra a São Carlense. Esse comando de ataque que o senhor disse que precisa ser ajustado e que vai ser ajustado, além do comando de ataque, teve alguma outra deficiência que o senhor percebeu no jogo lá na cidade de Franca, seu Walter? Eu acho que a gente só tem que ficar mais atento à transição, né? Eu venho falando isso sempre aqui, porque os nossos trabalhos aqui a gente costuma fazer eles com muita intensidade. A gente tem que aprimorar um pouco mais essa volta, né, do ataque para a defesa, que a gente chama de transição defensiva, né? Eu acho que a gente, pelo fato da segunda etapa também, Toninho, a gente ter ido para cima da Francana, eles souberam aproveitar bem as oportunidades no contra-ataque. E, como eu falei, eles tiveram mérito, mereceram a vitória, e agora a gente trabalhar em cima disso para não cometer mais esses erros, né? Eles tiveram 2 oportunidades reais e converteram as 2 oportunidades, né, Salvador? A gente fez ali, junto ao nosso analista de desempenho, que é o Breno, né? A gente viu os números, né, da partida, e mais ou menos até os 28, até 30 minutos de jogo, a gente teve mais chances reais de gol do que a própria Francana. No primeiro tempo a gente tivemos também a chance, né, com o Vicente, da gente abrir o placar, também não fizemos. Então eu fico tranquilo em relação ao trabalho, Toninho, porque a equipe está criando, ela está jogando, ela está com mais posse de bola. Nos números também indicam que a gente teve 346 passes, 302 certos. Então o trabalho está sendo feito, os meninos já assimilaram o trabalho e eles também estão querendo muito vencer. Isso aí eu acho que a vitória vai vir no momento certo, na hora certa. Não precisa também a gente ficar desesperado e colocar como se fosse uma crise em tudo isso, por causa que começamos a competição com uma derrota. Ouvimos o técnico da Associação Atlética Internacional, o senhor Walter Santos. Reportagem, Toninho Silva. Toninho Silva. É claro que a Internacional de Bebedouro, no entender do técnico Walter Santos,
teve uma boa apresentação no Lancha Filho em Franca. Sim. Só que a gente não pode, é claro, é muito cedo ainda, achar que a Internacional possa ser um outro Botafogo de Ribeirão, do técnico Claudinei Oliveira, que finaliza muitas vezes, tem uma boa presença de ataque, mas não balança as redes. Tomara aí que a Internacional realmente consiga corrigir esse aspecto da finalização, tanto é que isso já foi observado pela comissão técnica e está chegando agora um atacante, né? Sim, está chegando. Antes de entrar nesse assunto, deixa eu só resumir para os nossos ouvintes a participação, o barulho que você ouviu na gravação. São os pássaros ali no Sócrates Tamato, chamadas maritacas, né? E o quero-quero também, quero, né? Que é tradicional. E a participação do vento, né? Que soprava na boca do microfone. Mas é isso mesmo, Eduardo. O técnico Walter Santos, mais uma vez eu quero agradecer, porque ele está sempre à disposição, sempre que nós precisamos dele, e ele faz questão de estar passando as informações, nós agradecemos por isso. Ele é muito consciente, e eu disse na entrevista, porque houve um jogo-treino há alguns dias atrás, 2 semanas atrás, antes da estreia do campeonato, na cidade de Itanabi. E ele havia dito para mim que o time lá fez muito, mas chegava na linha da grande área e não concluía. E que ele estava tentando resolver isso, até porque estava deficiente o comando de ataque, porque o centroavante, o atacante da Inter, acabou se contundindo. Estava machucado e está em recuperação para voltar. Mas o fato ocorreu no jogo para valendo 3 pontos na cidade de Franca, Eduardo. Um primeiro tempo de igual para igual. No segundo tempo, a Inter prevaleceu, principalmente nos primeiros minutos, né? Mas teve maior número de chances do que a própria Francana. Só que aí veio aqui esse detalhe. A conclusão, Eduardo, não concluiu. E em 2 jogadas, não vamos dizer sorte, né? Porque estava em campo para lutar, para conseguir pontos, é o caso da Francana, acabou, nas 2 oportunidades, aproveitou e converteu em gol. Esse centroavante, esse atacante que ele falou, que citou, já chegou, Eduardo. Pablo, né? Pablo. É um jogador que vem do Batatais, faixa de idade, sabemos que tem que ter até 23 anos. É um jogador, na verdade, não é um centroavante. As informações que eu acabei de receber aqui, agradeço aqui ao escriturário, né? Um braço direito lá do gerente, o Matheus Polese, que nos informou que o Pablo, ele está vindo do Batatais. É um atacante. Ele usa muito a lateral, muita ponta. Mas, se for preciso, ele também ataca ali pelo meio. Então, esperamos. Já foi relacionado no BID, isso é importante. Já está escrito, já apareceu no BID, né? E hoje vai para o jogo já, se tiver à disposição. Assim, se o técnico, o Sr. Walter, precisar dele, já pode mandar ele para o jogo hoje, Eduardo. Podem, é o seguinte, em termos de burocracia, Bebedouro, a partir de hoje, volta para a fase amarela. Estava na laranja. Isso. Mas o jogo não será no Estamatão, né? É porque não houve o tempo hábil, Eduardo, para troca, né? Até porque a Federação Paulista de Futebol pede a presença dentro do campo do jogo de 2 ambulâncias. Então, essa semana, começo de semana, foi uma correria para se contratar. Aqui em Bebedouro seria bem mais prático e fácil, né? Essas 2 ambulâncias para estar no que já teve. Mas na cidade, em cidade fora, tem que ir atrás, né? Disponibilizar 2 ambulâncias para colocar. E todo aquele procedimento. Eu até agora não entendi, Eduardo. Não é a fase aí que voltou. Também é um problema essa fase laranja, fase amarela aí. Eu até não sei por que nós saímos da amarela e fomos para a laranja e depois voltamos, né? Voltamos porque uma reunião de prefeitos, o Soraya falou com o Dória. Agora, analise bem comigo, você, Eduardo, e os nossos ouvintes. Qual a diferença que tem jogar, mesmo que esteja na fase laranja, portões fechados, sem a presença de pública, aqui laranja, e em Novo Horizonte amarela, portões fechados. Qual a diferença com o portão fechado? Aonde entra a fase nessa história, Eduardo? Diferença nenhuma. Aí está
um equívoco do governador João Dória ao proibir as atividades em campo de futebol. Se fosse outra praça esportiva que forçosamente não se conseguiria administrar a presença de público, tá certo. Sim. Agora, em estádio de futebol, não justifica. Não tem público aqui, não tem público lá. Exatamente. Qual que é a diferença? O mesmo número de profissionais da imprensa que vai trabalhar aqui, vai trabalhar lá, porque os profissionais da imprensa de lá, de Novo Horizonte, não vão trabalhar nesse jogo. Não tem nada a ver com eles, né? Então, os profissionais daqui vão trabalhar lá, se estivesse aqui, estariam trabalhando aqui. O mesmo número de pessoas, não dá para entender. Então não houve o tempo hábil para essa mudança de jogo. Então o jogo vai ser em Novo Horizonte hoje e para os próximos jogos, aí sim, esperamos que seja aqui no Estamatão. E sorte para a Internacional. Certo, Toninho. Bora tomar um cafezinho? Vamos tomar um café. Que tenham todos um bom dia, um ótimo fim de semana. Agora você está bem informado. Aqui Ali Notícias. As informações que são do seu interesse. Obrigado pela audiência. Você sintoniza Aqui Ali radiotv.com. Informação e entretenimento de Bebedouro para o mundo.